Profissão programador. Você já se perguntou exatamente o que um programador faz? Qual é o tipo do trabalho que ele realiza no seu dia a dia? Assista esse vídeo e tire essa e outras dúvidas. E então, qual será que é o trabalho do programador? Bom, basicamente, o trabalho do programador é explicar nos mínimos detalhes o que exatamente você precisa que o computador faça por você. Os computadores, eles são máquinas que servem basicamente para processar dados, assim como uma simples calculadora. A diferença básica entre um computador e uma calculadora é que a calculadora ela só consegue fazer aquelas operações básicas na qual ela já foi programada originalmente para fazer. Ou seja, você não consegue reprogramar ela para que ela faça novos cálculos. Já nos computadores, essa limitação não existe. Ok, mas para você conseguir criar um programa, você precisa explicar para o computador detalhadamente o que ele precisa fazer. E é exatamente essa explicação que o programador é responsável por fazer. Tá, mas e como é que eu explico então para o computador como ele deve fazer alguma coisa? E eu gosto de usar aqui o exemplo das linguagens humanas. Se você pegar uma sala cheia de alunos que falam português e você trazer um professor que fala alemão, será que os alunos vão entender alguma coisa dessa aula? Naturalmente não, porque os alunos não conhecem essa linguagem, eles não falam alemão e, portanto, a aula desse professor não vai fazer sentido. E com os computadores, a coisa funciona basicamente da mesma forma. Eu não posso simplesmente abrir um editor de código e escrever: computador, crie um programa que calcula a média entre duas notas e diz se um aluno está aprovado ou reprovado. Se você escrever isso em um editor de código e tentar rodar esse programa, você acha que o computador vai conseguir entender? É óbvio que não, porque ele não conhece essa linguagem, no caso o português, que você está escrevendo ali para ele. Para que o computador me entenda, eu preciso falar uma linguagem que ele também entenda. E essas são as linguagens de programação. Ou seja, são essas linguagens que o computador entende. E existem várias delas por aí. Alguns exemplos são Java, JavaScript, C, C++, Python, Swift e muitas outras. Bom, mas agora chega de teoria e vamos ver um exemplo prático. Agora, utilizando a linguagem JavaScript, eu vou desenvolver um programinha que calcula a média entre duas notas e diz se um aluno foi aprovado ou reprovado. Nessa escola, a regra é a seguinte: se o aluno tirou 7 ou mais, ele está aprovado, e qualquer coisa abaixo de 7, ele está automaticamente reprovado. Obviamente, esse exemplo é extremamente simples e muito fácil de ser resolvido. Eu estou utilizando ele justamente como uma forma para você ter uma ideia de como a programação funciona. Vamos ver então como é que fica esse código? Bom, agora nesse exemplo então a gente vai desenvolver esse programinha que vai calcular a nota, vai calcular a média entre duas notas e exibir o resultado. A primeira coisa que eu vou fazer então é declarar uma função, tá? A função vai se chamar calcula média. Eu não vou entrar agora em muitos detalhes sobre o que é uma função. Eu vou tratar mais vezes desse tema em próximos vídeos. Mas o que você precisa saber por enquanto é que uma função normalmente é um trecho de código pequeno que ele é utilizado para resolver um único problema. Uma função também, normalmente, ela recebe um dado de entrada e retorna um dado de saída. Então, nesse nosso caso aqui, o que essa função vai receber? Ela vai receber duas notas, nota 1 e nota 2. Pode ser a nota do primeiro semestre e a nota do segundo semestre. E essa função ela vai fazer um retorno, que é a média. Essa média a gente vai utilizar, então, para decidir se um aluno está aprovado ou reprovado. Voltando, então, para o código. Função calcula média. Como eu falei, ela vai receber duas variáveis, certo? Dois valores. Ela vai receber os valores nota 1 e nota 2, certo? Essa função, ela vai fazer o quê? Bom, ela vai fazer o cálculo da média. Como é que eu faço o cálculo de média? É média simples, tá? Não é nem média ponderada. Então, basta eu somar os dois valores, nota 1 mais a nota 2. Somando esses dois valores, eu divido por 2. Média simples, tá? Dividir por 2, então agora eu tenho aqui a minha média já calculada. A próxima coisa que eu vou fazer é retornar esse valor. Como eu falei, a função ela precisa retornar, nesse caso aqui, ela precisa retornar um valor. Existem funções que não retornam valor, tá? Nesse exemplo aqui, a minha função ela precisa devolver esse valor que foi calculado. Para fazer isso, a gente utiliza o comando return. Nesse caso aqui, então, eu vou utilizar return média, e aí essa função ela devolve a média já calculada. Agora, para eu utilizar essa função, eu preciso fazer uma chamada a ela. Para eu fazer essa chamada, basta eu escrever o nome dessa função. Nesse caso aqui, então, calcula a média. Aí, com parênteses, eu vou passar os valores das notas que vão ser calculadas aqui. Então, nesse caso, vamos dizer que a gente tem um aluno estudioso aqui, ele tirou 8 no primeiro semestre e 9 no segundo semestre, certo? Mas eu estou fazendo esse cálculo aqui, mas eu não estou guardando ele em lugar nenhum. Então, esse valor aqui, ele acaba sendo perdido. Então, eu preciso guardar esse valor em uma outra variável. Vamos chamar aqui de resultado. O resultado é calcula a média entre 8 e 9. Vamos também imprimir esse resultado para a gente ver, né, qual é o valor calculado. Para fazer a impressão, eu utilizo o comando console.log, e aí eu coloco ali, então, console.log, resultado.
Nesse caso aqui, ele vai imprimir a média entre 8 e 9, que vai dar 8,5, né? Se a gente rodar esse programa aqui, a gente vai ver, então, 8,5, certo? Se eu alterar as notas aqui, vamos colocar um aluno que, por exemplo, não estudou muito, tirou 5 e tirou 6,5. Vamos imprimir essa nota aqui. Voltando aqui, então, se a gente rodar novamente, a média desse aluno é 5,75. Bom, mas lembra que eu falei que esse programa ele precisa imprimir o resultado final, se o aluno está aprovado ou reprovado? Eu ainda não estou fazendo isso aqui, eu só estou calculando a média, certo? Bom, agora então, para fazer a impressão desse resultado, eu preciso fazer um teste lógico. Ou seja, eu preciso testar se a nota final foi maior ou igual a 7 e, nesse caso, o aluno está aprovado. Para fazer esse teste, eu utilizo um comando que é bem simples, praticamente todas as linguagens de programação têm. Esse comando ele se chama if, que traduzindo para português é um comando se. Então, o comando if, ele me permite testar alguma coisa. O que eu quero testar nesse caso aqui? Se o resultado é maior ou igual a 7, certo? Nesse caso aqui, em caso positivo, então eu vou imprimir console.log. O que eu vou imprimir aqui? Tirou maior ou igual a 7? Aprovado, certo? Agora, e se não? Se não der certo, se der menos, se ele tirar 6.9, 6.8, qualquer coisa menor que isso, ele está automaticamente reprovado. Para isso, então, a saída desse comando aqui, o complementar desse comando, se a gente puder dizer assim, é o else. Então, if significa se e else significa se não. Ou seja, se alguma coisa acontecer, faça isso. Se não, faça isso. Qual que é a outra opção aqui? Então, a outra opção é reprovado. Então, no caso, se ele tirou menos do que 7, ele está reprovado. Vamos colocar aqui, console.log. Agora, vamos lá. Então, vamos alterar aqui as notas desses alunos. Então, digamos que o aluno aqui tirou cravado, tirou 7 no primeiro, 7 no segundo. A média dele é quanto? 7. Naturalmente, ele está aprovado. Vamos só apagar aqui, não precisa mais exibir a nota. O programa já está calculando. Aprovado, certo? Bom, vamos imprimir só para vocês verem as duas informações. Deixa eu só adicionar mais um pedacinho de texto aqui. Então, vamos colocar assim, nota, 2 pontos, e aqui vamos dizer assim, resultado final. Ok? Então, vamos rodar novamente. A gente rodar esse programa, nota 7, resultado final, aprovado. Vamos trocar aqui os valores de novo. Vamos dizer que um aluno não estudou muito, tá? Tirou 5 e depois tirou 6.5 no segundo semestre. Vamos rodar novamente aqui. Então, ele está reprovado nesse caso. E um aluno que tirou notas altas, tirou 9 e 8,5. Duas notas altas, obviamente, a média é maior que 7 e o resultado final está aprovado. E então é isso. Eu espero que esse exemplo tenha servido para te mostrar de uma forma bem inicial qual é o trabalho realizado por um programador. Mas também vale destacar uma coisa. Um programador não é simplesmente um digitador de código. Escrever o código é apenas uma parte do trabalho. O mais importante de tudo é a capacidade de o programador entender um problema do mundo real, quebrar esse problema em pequenos pedacinhos, organizar o passo a passo para resolver esse problema e aí sim, ao final, explicar para o computador como resolver esse problema por meio de um código. E a ideia aqui nesse canal é exatamente essa: mostrar exemplos de resoluções de problemas reais e como a programação pode ser utilizada para ensinar o computador a resolver esses problemas. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique no botão de gostei, isso vai me ajudar bastante, principalmente agora, no início do canal. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, utilize a seção de comentários aqui embaixo e me deixe uma mensagem. E por fim, lembre-se também de se inscrever no canal. Dessa forma, você continuará recebendo os conteúdos que eu postar por aqui. Mas então é isso, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima!